Olá, bom dia. Que Deus abençoe este dia. É com imenso prazer e satisfação que nós estamos aqui nesta manhã de segunda-feira, retornando aí o nosso estudo bíblico no desafio de ler a Bíblia toda. Nós ficamos em algumas semanas sem estar aqui com vocês, mas com a graça e a misericórdia do nosso Deus, retomamos aqui a nossa leitura da Bíblia. E nós já vamos aqui para o livro, nós terminamos Oséias capítulo 7, e agora hoje nós vamos falar de Oséias capítulo 8 e o capítulo 9 de Oséias, que é algo glorioso, é algo muito forte. Então, o capítulo 8 de Oséias, como diz aqui as escrituras sagradas, começa aqui com um alarme. A trombeta deve soar, pois o inimigo está vindo. Então, aqui, devido à rebelião do povo de Israel contra a Deus. Então, eles dão aqui este alarme. E olha o que diz aqui nas Escrituras Sagradas, no capítulo 8 de Oséias. O castigo de Israel. Coloquem a trombeta e os seus lábios. Coloquem a trombeta em seus lábios. Ele vem ameaçador, com uma águia sobre o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e rebeliaram contra a minha lei. Israel clama a mim, o nosso Deus, nos te reconhecemos. Ó nosso Deus, nós te reconhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Então, Israel, ele rejeitou o que é bom. Diz as Escrituras que Israel, eles viraram as costas para Deus. Este alarme, essa trombeta, usada aqui para anunciar a chegada do inimigo, porque o povo tinha se rebelado. Deus vai condenar aqui o povo por se afastar da aliança e por adorar ídolos. Então nós vemos aqui que a idolatria, ou seja, ídolos tomaram o lugar de Deus. Pastor, o que é idolatria? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Então está trazendo aqui essa destruição porque eles quebraram a aliança. Entenda que a idolatria, abandonar a Deus, foram para os caminhos maus, mentirosos, roubos, adultérios, imoralidade, e aqui especialmente o bezerro de ouro, lá de Samaria. Então nós vamos ver aqui que o bezerro de ouro, talvez você fale, pastor, mas não está lá no livro de Êxodo? Sim, agora esse bezerro de ouro foi levantado aqui no povo de Israel. O bezerro de ouro, naquela época de Êxodo, que também teve um juízo, teve uma consequência. Mas depois de aqui, centenas de anos depois, o povo já sabendo a história do bezerro, e aqui um dia também fizeram um bezerro de ouro, já sabia de toda a história, e eles depois de muitos anos, também levanta um outro bezerro de ouro. E Deus reprovou isso. Agora eles estão aqui repetindo a mesma história do povo do passado. O verso 7, aqui no livro de Oséias, diz assim: eles semearam vento e colheram tempestade, talo sem espiga, que não produz farinha. Amém? Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Quem planta
vento, colhe tempestade. E é isso que eles estavam fazendo. Preste muita atenção na sua semeadura, porque aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. De Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Isso é muito forte. O verso 10 ao verso 9, a aliança, em vez de eles buscar a Israel, eles constroem altares para o pecado. Então, os seus muitos sacrifícios são inúteis, não são feitos com sinceridade. E o verso 11 do capítulo 8 diz assim, as escrituras sagradas aqui no verso 11. Olha só, deixa eu achar aqui. Embora Efraim tenham construído muitos altares para ofertas, pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Amém? Então, os altares que eles estavam fazendo eram os altares para o pecado. Então, aqui, Israel, uma profecia que eles vão voltar para o cativeiro. Depois de 400 e poucos anos no cativeiro, eles vão voltar de novo por causa da desobediência, por causa do roubo, da prostituição, do adultério, da mentira. Eles viraram as costas para Deus. E olha o que diz aqui as escrituras sagradas no verso 14. Israel esqueceu o seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo, que consumirá sua fortaleza. Vão voltar para o cativeiro por causa da sua semeadura. E aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. O capítulo 9, o propósito aqui é anunciar o exílio iminente de Israel como resultado da sua idolatria e a rejeição das advertências de Deus. Deus, ele só adverte, Deus, ele só cuida de quem ama. E mesmo assim, aquelas pessoas não deram ouvido às repreensões, às orientações e às instruções de Deus. Então, quando eu falo aqui de Israel, eu falo do reino do norte, que é as 10 tribos, e o reino do sul, que é de Judá. Quando aqui nós lemos Jeremias, nós vemos aqui a queda de Judá. Então, que era o reino do sul. Amém? E o que nós estamos lendo aqui agora em Oséias, agora é a queda do reino do norte, que é as 10 tribos de Israel, que também se corromperam. Então, o capítulo 9 vai descrever aqui o julgamento que recai sobre Israel. E o profeta alerta o povo. Ele alerta assim no verso 1 do capítulo 9. Olha só como ele alerta. Não se regozije, ó Israel. Não se alegre com as outras nações, pois você se prostituiu, abandonou o seu Deus. Você ama o salário da prostituição. Em cada eira de trigo, os produtos da eira e do lagar não alimentarão o povo, e o vinho novo lhes faltará. Então, eles estavam se prostituindo. Como assim, pastor? Em vez de recorrer a Deus, eles recorriam à Síria, o Egito, queriam fazer alianças, por causa que a Síria e o Egito eram países ricos e esqueceram de recorrer a Deus. E eles se prostituíram, se voltaram a homens, esqueceram de se voltar para Deus. Então aqui, ou seja, né, a Síria e o Egito, está lá no versículo 5, que o juízo veio sobre aquele povo. Então é triste. A terra prometida, antes uma terra que manava o leite e o mel, hoje estéril. Hoje estéril. Desolada, destruída por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da idolatria do povo. Olha só, imagine só, a terra prometida desolada completamente, destruída. E o capítulo 9 continua aqui no verso 7 até o verso 9, que diz assim, do capítulo 9, os dias do castigo vêm, os dias de punição estão chegando, que Israel saiba. Por serem tantos os pecados
e tão grande a hostilidade de vocês. O profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. O profeta não tinha valor. Era considerado um tolo, um bobo, porque aquelas pessoas não queriam dar ouvido a Deus. E isso é muito triste. Então Deus aqui vai relembrar desde o dia de Gibear de Israel que eles se desviaram e se recusaram a ouvir a voz de Deus e suas advertências. Mesmo que os profetas tinham sido enviados para alertá-los, o povo rejeitou, o povo desprezou a palavra de Deus. Não faltou aqui investimento. Não faltou investimento da parte de Deus, mas eles não deram ouvido aos profetas e eles não deram ouvido também a Deus, aquilo que Deus estava falando. E por causa da idolatria, o povo será disperso e perderá a sua identidade e também as suas bênçãos. Quando nós lemos o livro de Oséias, desperta o seu temor. Você tem ouvido a palavra de Deus. Volte ao primeiro amor, volte à primeira fé, volte às suas origens. O povo perdeu a identidade. Diz aqui a Bíblia que o povo perdeu as bênçãos, a sua identidade. Eles levantaram o bezerro de ouro, viraram as costas para Deus, se afastaram de Deus, perderam tudo. O pecado te chama, mas a voz de Deus é mais forte. Deus é contigo. Você desse mundo, ó, sua visão tem que estar em Deus, seus pensamentos em Deus, seu coração em Deus. Do verso 10 ao verso 17, ele continua, mas eu quero ler aqui o verso 16 e o verso 17 do capítulo 9, que diz assim: Efraim está ferido, sua raiz está seca, eles não produzem frutos, mesmo que criem filhos. Eu matarei sua prole querida. Meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos. Serão peregrinos entre as nações. Vão ser peregrinos entre as nações. O juízo de Deus veio sobre o reino do norte, as 10 tribos, e eles nunca mais se levantaram. Olha o temor, de Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas acima de tudo é justiça. Então de Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Tenha o temor a Deus. Amém? Então, se você é uma pessoa da fé, você vai meditar nisso, você vai dar ouvido a Deus e Deus ele vai te honrar. Tá certo? Nós vamos falar mais acerca disso. Amanhã, terça-feira, nós vamos falar do capítulo 10, 11 e 12. E eu gostaria que você viesse meditar nesses capítulos, tá bom? Tá aqui 10, 11 e o 12, tá bom? Deus abençoe a sua segunda-feira. Já vou sair para a batalha, para o nosso trabalho, e vai ser um dia glorioso. Eu aguardo vocês aqui amanhã, pela manhã, tá certo? E também a nossa campanha, Os Valentes de Deus, terça-feira, às 19h30. Um beijo no seu coração, Deus abençoe a todos e até mais.